Gostaríamos de apresentar em seguida o nosso programa, a ementa do curso que vamos oferecer em busca então da riqueza, prosperidade e felicidade. É um curso bastante longo e esperamos que possa trazer muitos benefícios a todos que puderem concluí-lo. Inicialmente vamos começar com algumas recomendações, alguns conselhos gerais de vida, de como fazer uma compra, por exemplo, coisas bem simples. Depois veremos conceitos iniciais econômicos, mostraremos a vida econômica, por que alguns têm maior prosperidade, outros menos. Depois veremos matemática financeira, essa parte do fator capital, mostrando como escolher entre comprar à vista, a prazo, com ou sem entrada. Depois vamos ver a parte de vendas, vendo alguns conceitos de econometria, de elasticidade. Vamos ver a parte de financiamento, amortização, que é importante, a parte de taxas de juros na escolha de financiamentos ou uso do dinheiro próprio. Depois mostraremos alguns aspectos da parte industrial, gestão financeira da produção. Em seguida, a parte de substituição, ligada à depreciação, para a troca, a substituição de veículos, de equipamentos, o cálculo da vida econômica, que é quando se deve trocar de equipamento ou veículo. Depois veremos a parte de localização, fator natureza, onde localizar nossa casa, onde localizar uma empresa, isso é muito importante. Análise de investimentos, métodos clássicos para escolher os projetos a serem realizados e, finalmente, a parte de análise de riscos. O capítulo inicial, nessa parte então de recomendações, conselhos gerais, vou mostrar alguns exemplos de sucesso, comentar algumas pessoas que obtiveram bastante sucesso. Depois, alguns princípios, conselhos para a vida pessoal, orientações para a compra e venda do dia a dia, princípios econômicos pessoais. Vamos buscar algumas recomendações de livros, como Pai Rico, Pai Pobre, o livro do professor Mauro Halfed. Em seguida, princípios econômicos para os projetos, investimentos e as referências bibliográficas. Esse capítulo é dado para mostrar que é possível se conseguir essa parte de riqueza material, que vai, claro, influir também na parte social, cultural. É possível desde que tenhamos um comportamento diário, seguindo algumas dessas recomendações, fazendo algumas economias, por exemplo, em nossas compras diárias, vendo os princípios pessoais, com os cuidados também para os projetos e investimentos. Então, esse é o primeiro capítulo do curso. Em seguida, vamos ver alguns conceitos iniciais. O que é economia? Vamos ver que economia é o abastecimento da nossa casa, como abastecer melhor a nossa casa. Vamos ver o conceito de necessidades, bens, utilidades, valor, preço, escassez, custo. Então são vários conceitos econômicos importantes para em seguida entrarmos na parte de mecanismo econômico. Esse mecanismo econômico mostra como é a vida das pessoas, como as pessoas, algumas conseguem se desenvolver melhor e outras têm grande dificuldade durante toda a vida. E conceitos finais sobre produção, consumo, poupança, investimento. Para que veremos essa parte, essa outra aula? Para entender bem como funciona a nossa vida econômica financeira. É importante ver a diferença entre, por exemplo, bens de consumo e bens de produção. Nós vamos mostrar a diferença entre ter uma casa, um carro e usar só para diversão ou para parte de obtenção de recursos financeiros. É muito importante saber viver. O terceiro capítulo é ligado à matemática financeira. É importante conhecer a parte dos juros, simples, compostos, antecipados, exatos, ordinários, as taxas, os tipos de taxas normalmente cobradas pelos bancos, as taxas para análise dos investimentos, por exemplo, a TIR, que é a taxa interna de retorno, a taxa mínima de atratividade para, por exemplo, fazer um projeto, as relações de equivalência que vão permitir comparar recursos em diferentes instantes do tempo. Trazer os recursos para o mesmo instante é importante
para ver quais as melhores alternativas. Vamos ver os conceitos de montante, valor atual, as séries uniformes de pagamento, séries de ingredientes, exemplos e mostrar cálculos com calculadora e com computador, no caso com o uso do Excel. Para que é esse capítulo, essa aula? É para saber transladar os valores monetários no tempo. Fazendo isso, a gente pode escolher qual a melhor alternativa de compra, à vista, a prazo, aluguel, como veremos. Isso é bem importante. No capítulo 4, vamos entrar em conceitos de econometria, elasticidade, custo total, médio, marginal, com alguns exemplos. Para que nós fazemos isso? Para ver conceitos também de utilidade, média, marginal, utilidade ou receita, com exemplos. E isso vai nos definir qual o preço que devemos vender alguma coisa para obter o lucro máximo. Nem sempre devemos usar o preço menor ou o maior. Existe um valor que é aquele que dá o lucro máximo, que é chamado preço ótimo, que veremos nesse capítulo. Capítulo 5 trata da parte dos financiamentos. É importante conhecer os métodos, SPC, SAC, SAN, são os vários métodos para amortização, para pagamento de financiamentos, correção monetária, carência, alavancagem operacional e financeira. Porque é importante saber como avaliar um recurso, o seu recurso, a aplicação dele, quanto está rendendo e a possibilidade, muitas vezes, de trabalhar, como está ali o objetivo desse capítulo, trabalhar com recursos dos outros. Sempre vamos ver que devemos comprar à vista, tendo ou não o dinheiro. Por quê? Porque normalmente as lojas, por exemplo, cobram juros muito altos. Então é mais fácil, é melhor emprestar o dinheiro do banco, um crédito pessoal, ou mesmo de parentes que estão aplicando dinheiro em poupança, por exemplo, e fazer as compras sempre à vista, como veremos. É um dos capítulos mais importantes, mas que envolve, claro, bastante cálculos, mas são cálculos que nós vamos mostrar bastante simples. Um outro aspecto, que é o capítulo 6, são as técnicas de gestão de produção, da parte financeira, onde vamos ver alguns exemplos, os conceitos de ponto de quebra, relação de contribuição, estoques, vendo também a correção monetária. Essa parte é importante porque nós devemos saber se devemos, por exemplo, mecanizar. Por exemplo, vai construir uma casa. Você deve, por exemplo, usar uma betoneira ou fazer numa caixa a massa, né, o concreto que vai ser usado. Você deve comprar, por exemplo, uma janela ou fazer a janela. É claro, isso é mais o caso das empresas. A escolha de um processo de produção, a escolha do local também, essa relação de contribuição para saber o tipo de produto a produzir. E a parte do estoque, quanto você compra, não sei, de cimento cada vez para fazer uma casa, ou de areia, de pedra, tudo isso é bem importante saber na nossa vida. Bem, capítulo 7 é uma parte também ligada à matemática financeira sobre depreciação, onde nós temos vários métodos para calcular a desvalorização, digamos, de veículos, de equipamentos. E esse cálculo é importante para chegarmos nesse conceito de vida econômica, para fazer a substituição, onde pode ser feita uma baixa sem reposição, substituição por equipamentos ou veículos semelhantes, ver que a sensibilidade dessa mudança, dessa substituição, em relação à taxa de juros, é muito baixa, é muito pequena. Veremos reposição também com equipamentos diferentes. Isso é importante para você saber comprar, vender, por exemplo, um carro, né? Um equipamento qualquer. É bem importante ver isso, inclusive com a parte de redução de impostos de renda. Capítulo 8 já é ligado ao fator natureza. Nós vamos ver que na nossa vida nós temos 3 aspectos principais. Essa parte da natureza, que é onde nós vivemos, onde nós localizamos nossa casa, onde localizamos a nossa empresa. É importantíssimo. Além daquele outro que nós vimos, o fator capital, né, que é a parte monetária, e claro, o terceiro fator, que é a parte de trabalho, que também veremos. Bem, aqui na localização, vamos ver métodos como ponto de quebra, Delphi, transportes, um pouquinho de teoria de jogos, programação linear,
para bem localizar nossa casa e também a empresa. A localização é básica, é igual a um casamento na nossa vida. Capítulo 9 já é a parte de análise de investimentos, análise de projetos. Também temos métodos clássicos como custo anual, valor atual, taxa interna de retorno. Veremos alternativas múltiplas, veremos investimentos públicos, o processo do planejamento das alternativas e os métodos específicos. Isso então é importante para avaliar as alternativas. Que projeto é melhor? Alternativas repetitivas ou não repetitivas. Repetitivas, por exemplo, você sempre vai ter um carro, vai sempre comprando, né? E não repetitivas é quando você faz um prédio, alguma coisa uma vez só. Finalmente, no último capítulo, vamos mostrar alguma coisa sobre análise de riscos, ou mostrar os tipos de investimentos para reduzir os riscos, as incertezas. Vamos ver probabilidade, né, de viabilidade dos investimentos, sensibilidade, seguros, né, e principalmente inversões para reduzir os riscos. A gente menciona aqui que esse capítulo pode, inclusive, ajudar a um técnico, a uma pessoa, a obter trabalho em épocas difíceis. Você, por exemplo, pode conhecer um restaurante que tem uma área não coberta. Quando chove, por exemplo, ele talvez perca, né, alguns fregueses. Então, a pessoa pode propor fazer uma cobertura que minimize, né, os riscos, por exemplo, da chuva eliminar alguns clientes. Você calcula os custos dessa cobertura e mostra para o dono do restaurante os ganhos que ele vai ter. E mostra que é bastante viável a construção. Usaremos algumas referências bibliográficas. Existem livros clássicos de matemática financeira, de economia de engenharia, né, como Casarotto, de análise de investimentos. Existem livros do professor Ademir Clemente, né, decisões financeiras, projetos empresariais e públicos. Livros de microeconomia como Ferguson. O Grant é um livro clássico de princípios de economia de engenharia. Henrique Hirschfeld, Engenharia Econômica e Análise de Custos. Nós temos também algumas publicações, né, de teses, inclusive de mestrado. Temos o livro do Mori, né, da parte de produção, Peterson. O livro do professor Rossetti, é um livro que tem muitas edições, é um livro bastante clássico. E usaremos algumas referências mais simples, como os livros chamados assim do Pai Rico, Pai Pobre, que é esse Kiyosaki, né? Tem um livro dele, por exemplo, Aposentado, Jovem e Rico. Temos também os livros do professor Mauro Halfeld, investimentos, para a parte de compra de imóveis, né? Ele tem várias publicações. Temos o livro do Gitman, que é um livro grande, clássico, de princípio da administração financeira. O livro do Davis, que é mais da parte de produção. Esse livro do Bover Sox, né, que é mais de logística. Os livros do professor Galvão, né, professor da USP, que agora trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre logística. E uma série de sites da internet. Hoje, na internet, é que a gente encontra muito material, né? Depois ainda temos esse Braille, Princípios Financeiros Empresariais, Fortuna, enfim, várias referências. Então seria isso para mostrar a ementa do curso, o programa. Espero que todos gostem e temos certeza, mesmo sendo um curso longo, mas é um curso aplicado. Nós vamos procurar mostrar vários exercícios práticos para que a pessoa realmente saiba comprar, vender, negociar e tenha princípios gerais para conseguir o nosso objetivo, que é a parte, então, de melhoria da riqueza, da prosperidade, que, claro, vai trazer a felicidade, né? Vai influir em todos os aspectos da nossa vida. Muito obrigado.